iniciar a nossa série de sermões sobre o tema a importância de ouvir corretamente a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, a parábola a parábola do semeador. Essa é uma parábola muito importante. Nosso Senhor Jesus faz os discípulos considerar isso, que para entender essa parábola é importante, para entender as outras parábolas, que Jesus contou muita parábola nessa ocasião. Ele ensina que para entender as outras parábolas é importante compreender essa parábola, que ela é considerada uma parábola fundacional. Ela é o fundamento para a nossa compreensão das outras parábolas. Se a gente falhar em compreender essa parábola, nós vamos falhar também em compreender as outras parábolas. A parábola do semeador. A parábola do semeador, ela vai nos ensinar sobre a importância de ouvir corretamente a palavra de Deus. A importância de ouvir corretamente a palavra de Deus. Então diz assim, Mateus capítulo 13. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear, e quando espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, e não houve muita terra. Germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. As outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Jesus tinha em mente, o Senhor Jesus tinha em mente um texto do livro do profeta Isaías, que é o capítulo 6, o verso 9. Então, para que Jesus usa parábola? Em primeiro lugar, a gente deve aprender que as parábolas, elas cumprem uma profecia. As parábolas cumprem uma profecia. As parábolas são um cumprimento profético. Aqui no texto, onde a gente leu, os discípulos fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus. Por que o Senhor usa a parábola quando fala ao povo? O Senhor Jesus então responde diante dessa pergunta o seguinte: A vocês é permitido entender o segredo do reino dos céus, mas a outros não. Então ele quer transmitir uma verdade. E para ele transmitir essa verdade, ele vai usar as parábolas. E todas as parábolas do Senhor Jesus são histórias que ele tira do cotidiano do povo daquela época em que Jesus vivia. Na época do Senhor Jesus, a sociedade ela era constituída, a maioria, de agricultores, apecuários, criadores de gado. E essa sociedade, essa comunidade, ou essas pessoas, eram muito desprezadas pela elite. Mas o Senhor Jesus dá um olhar muito especial para o dia a dia dessas pessoas, né? Os agrícolas, os criadores de gado, os que plantam, os que trabalham no campo. Porque ali ele tira dessa observação essas histórias para ele contar a parábola, né? E teve histórias que o Senhor Jesus contou que realmente aconteceu mesmo, sabe? E outras histórias ele ilustrou as verdades através dela. Então ele diz para os seus discípulos que o objetivo de ele contar as parábolas é porque ela tem o objetivo de mostrar a eles, a mostrar ao seu público, entender o segredo do reino dos céus. Então, os mistérios, os segredos do reino dos céus, eles são revelados através das parábolas. Através das parábolas. Por outro lado, as parábolas também têm o objetivo de ocultar
apontar isso aos cegos. Então, as parábolas são uma espada de dois gumes, né? É como uma espada de dois gumes. Então Jesus diz: a vocês é permitido entender o segredo dos céus, mas aos outros não. Ela revela a vocês, mas aos outros ela esconde. Pois aos que têm mais será dado, e terá em grande quantidade, mas os que não têm os que nada têm, até o que ele tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábola. Eles olham, mas não vê, escutam, mas não ouvem e nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías. Quando ouvirem o que eu digo, não entenderão, e quando vierem o que faço, não compreenderão. Como eu falei, Jesus tem um texto na sua mente. Então, nessa verdade que ele quer transmitir às pessoas, ele usa a parábola do semeador, né? Dessa observação na agricultura. Então ele fala de quatro tipos de terra. O solo, que é chamado de à beira do caminho, o solo, que é chamado de pedregoso, e o solo espinhoso, e o solo, que é chamado de qualidade boa, ou a boa terra, ou bom campo. A gente olha, olhando essa parábola, a gente percebe que o agricultor ele não estava espalhando a semente com as mãos no campo, jogando a semente no campo, a terra não foi arada, né? Geralmente naquela época, quando eles faziam essas semeaduras da semente, as terras não eram trabalhadas, né? Fazia o caminho por onde as máquinas ali passavam, mas a terra não era trabalhada. Então ele jogou a semente e depois que ele iria, né, trabalhar, ele iria fazer todo aquele trabalho, aquele processo, né, da semente ser brotada. Então o semeador não conseguia ver que ali tinha uma porção de terras e ela estava misturada com as pedras. Não, então as pedras ali faziam que a semente não germinasse, não brotasse. Então vamos falar do primeiro tipo de terra, que é chamado de à beira do caminho. Essa terra ela não caía debaixo da terra, ela ficava exposta. E aí as aves do céu vinham e comiam essa semente. O Senhor Jesus vai falar do segundo tipo de terra, que é chamado de rochoso. Então, havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas não as plantas não as plantas logo murcharam sob o calor e secaram, pois não tinha raiz profunda. As pedras não impediam de as raízes ir profundo da terra. Então são três tipos de terra que são inadequados para o plantio da semente: rochoso, à beira do caminho, e o espinhoso. Somente um tipo de terra que é uma terra adequada e que a semente cai lá e vai dar muito fruto. Jesus está usando essa parábola para falar do nosso coração, da nossa postura diante de Deus ao ouvir sua palavra. A parábola do semeador não fala sobre o semeador, fala da terra que recebe a semente que o semeador espalha sobre o solo. A palavra do semeador ensina para nós sobre o cuidado de nós termos ao ouvir a palavra de Deus. A gente deve ouvir a palavra de Deus de uma forma corretamente. Como eu disse antes, o Senhor Jesus tem uma verdade em mente, ele tem uma profecia de Isaías, e através dessa parábola ele vai ensinar essa verdade. O que Jesus tinha em mente na parábola do semeador, essa verdade? Qual era a verdade que Jesus tinha em mente? O texto de Isaías capítulo 6, a gente vai ler. Isaías capítulo 6, verso 9. O profeta Isaías, ele foi um profeta que foi pouco ouvido. Ou vamos dizer, muitas pessoas ouviram ele, mas poucos deram importância à pregação dele. Poucos deram importância à sua profecia. Ele falou muito sobre Jesus. É o chamado profeta messiânico. Ele é considerado profeta messiânico. Ele falou sobre o avanço do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, a chegada do rei nesse mundo.
Ele falou da crucificação de Jesus, da rejeição da mensagem de Jesus. O profeta Isaías foi levantado no reino sul, Jerusalém, para profetizar para os reis corruptos, os reis apóstatas, ou o povo que apostatou da fé. Se afastou de Deus, abandonou sua palavra, abandonou a Torá, abandonou os salmos, abandonou as escrituras. E eles começaram a se corromper, a fazer coisas erradas. Então, nesse contexto de apostasia, de colapso espiritual, colapso essa degradação moral ou essa corrupção, né, na sociedade judaica, Deus levantou o profeta Isaías para confrontar o povo dos seus pecados. Deus levantou o profeta Isaías para chamar o povo ao arrependimento. Mas Deus também levantou o profeta Isaías com uma sentença de juízo para aquele povo rebelde. Deus havia levantado muitos profetas. Deus disse assim, no chamado do profeta Isaías, Isaías teve um impacto muito grande na vida dele quando ele se deparou com a santidade de Deus. A vida dele foi purificada quando ele contemplou a Deus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E diz assim, e depois dessa experiência que ele viu a glória de Deus, que ele enxergou seus pecados, que ele foi purificado, que ele foi transformado, ele diz, depois disso eu ouvi a voz do Senhor. Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus corretamente? Quando a nossa vida for transformada. Se não houver uma experiência de novo nascimento, se não houver se não houver uma transformação do nosso coração, do nosso interior, nós iremos ouvir milhões de vezes a pregação do Evangelho, a mensagem de Deus, mas nada vai acontecer em nossa vida. Nada. Esse povo, no contexto do profeta Isaías, ouviu as profecias de Isaías, ouviu suas mensagens, mas eles não se arrependeram. Deus disse assim, no versículo 9, no capítulo 10, vá e diga a este povo. Quem é esse povo? O povo corrompido, o povo de coração duro. Ouçam com atenção, mas não entendam. Isso aqui é uma sentença de juízo. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos. Feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos. Não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Então eu disse, Isaías falou, Senhor, até quando isso vai durar? E Deus respondeu, até que a cidade fique vazia, e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver um remanescente, se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada, mas assim como terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Deus estava resolvido em limpar Israel, Jerusalém, dessa gente que eram parasitas do inferno. Eles não mudavam de vida. Eram religiosos. Achavam que estavam servindo a Deus, mas estavam. Louvava a Deus com os lábios, mas o coração desse povo estava longe. Todos iriam ser removidos dali, através da deportação, né? Através da levada para a Babilônia, enfim. Então aqui a mensagem de juiz Isaías é a seguinte: se Isaías fosse um profeta que fizesse as pessoas ouvirem sua mensagem, todo mundo aplaudisse ele era considerado um falso profeta. Era um fracasso. Mas o sucesso de Isaías consistia em o povo rejeitar a mensagem e ninguém querer ouvir ele. É paradoxal isso, né? É paradoxal, meio contra, mas é meio contraditório, mas essa é a realidade. Se a pessoa aceitasse a mensagem dele, ouvisse, né, não estava certo. Alguma coisa estava errada com Isaías. Ele mudou a mensagem, ele mudou a pregação, porque o público abraçou ele, mas pelo contrário, o sucesso de Isaías consistia em as pessoas rejeitar.
porque era uma profecia que se cumpria no ministério dele. E Isaías foi acolhido por poucos. A mensagem de Isaías foi recebida por poucos. Interessante que ele fala do próprio Messias, do próprio Senhor Deus, que veio a este mundo e poucos acolheram a mensagem dele. Poucos receberam a mensagem de Jesus. Eu falei domingo passado sobre a pouca, a quantidade pouca de pessoas que se reuniram para orar. 120 pessoas lá no cenáculo. Né? A maioria foi embora. João capítulo 6, todo mundo foi embora porque achou dura a sua mensagem. Achou duro esse discurso. E todos foram embora. Só ficou os apóstolos, os discípulos, próximos de Jesus. Então, a profecia de Isaías se cumpriu lá na época dele. E também ela aponta para se cumprir também com a chegada do Messias a este mundo. Exatamente nesse momento em que o Senhor Jesus, né, ele está à beira-mar e uma multidão, e diz Mateus, diz Lucas, Marcos, que muita gente vieram de muitas cidades, vieram em busca de Jesus. E as pessoas estavam ali. Jesus não tinha condição de fazer um discurso desse, da parábola do semeador, ser espremido pelas pessoas. A voz dele não seria alcançada. Mas eu olhando para esse texto, comecei a observar a inteligência do nosso mestre, a preocupação dele em querer que as pessoas ouçam sua palavra, ele dando importância a isso, ele dando importância às pessoas distantes que não iam conseguir. Bom, estrategicamente ele vou subir no barco. Ele sobe no barco e ele fica lá em cima e dá uma boa acústica. O vento leva a voz dele para as pessoas que estão muito longe, certo? E ele ali também consegue falar para todos ouvirem sua voz. Então, é importante a gente ouvir a palavra de Deus. E ali, nesse cenário, Jesus vai falar sobre isso, sobre essa profecia de Isaías. Só que essa observação na agricultura, como o semeador semeia a semente nesse tipo de solos, 3 inadequados, e somente o tipo de solo é bom e que a semente brota e dá frutos. Jesus assim, ele vai ensinar sobre isso, né? Dizer, olha, assim são as pessoas. Olha, muitas pessoas estavam ali ouvindo a palavra do Senhor Jesus, ouviram ele falando sobre algo que elas estavam lidando no seu dia a dia. As pessoas que estavam ali ouvindo a parábola do semeador, o nosso mestre assentado num barco, eles eram agricultores, essas pessoas. Eles estavam ouvindo Jesus falar algo que eles presenciaram, e realmente isso aí. Mas veja bem, quando o Senhor Jesus terminou de contar essa parábolas, as pessoas não estavam preocupadas em saber o que significa isso. Elas não estavam preocupadas em entender a palavra do nosso mestre. O texto diz que os seus discípulos chegaram até ele em particular. E eles fizeram essa pergunta. Por que o Senhor usa a parábola para falar ao povo? Jesus respondeu, como eu disse no início, né? Revelar o segredo do reino de Deus a vocês e aos outros não. Mas vamos ler Lucas também, que fala sobre... Lucas fala sobre a parábola no capítulo 8. Lucas também fala sobre a parábola do semeador. Aqui nós temos, quando nós estamos estudando as parábolas dos evangelhos, nós temos que ler também outras passagens que falam e se complementam, né, os evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então aqui no capítulo 8, Lucas capítulo 8, do verso 9 em diante. Veja bem, mas antes Jesus falou bem assim, no verso 8. Ainda outros caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, quem? Jesus declarou: quem é capaz de ouvir? Quem é capaz de ouvir? Ouça com atenção. Ouça com atenção. Mas quem não é capaz de ouvir, quem não tem essa capacidade, preste bem atenção nessa palavra, quem não tem essa capacidade de ouvir, dada por Deus, toda a atenção que a pessoa der será irrelevante. Porque se a pessoa não tem a capacidade dada por Deus
a graça de Deus. E a pessoa, diante, eu vou ouvir, porque eu sou inteligente, eu vou compreender a palavra de Deus. Inútil. Porque toda a glória é dada a Deus. Então ele diz, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então seus discípulos lhe perguntaram, o que a parábola significa? É diferente da pergunta que eles fizeram lá em Mateus, né? Por que o Senhor fala em parábola? Mas é a mesma coisa. Por que o Senhor fala em parábolas? O que quer dizer essa parábola, né? Mateus, Lucas vai complementando os detalhes. Jesus respondeu, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar aos outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Então, os outros que ouviriam a parábola, eles estavam ouvindo a sua própria sentença de juízo. E aí Jesus diz, este é o significado da parábola, as sementes são a palavra de Deus. Aí Jesus vai explicar para o discípulo. Ele não explica para a multidão, para as pessoas. Somente os discípulos vieram até Jesus e, Senhor, a gente queria saber. Porque ó, a gente olha lá no capítulo 6 de João, que Jesus está ensinando, e aí a multidão que estava ali, tinha multidão de pessoas, né? E eles começaram a murmurar da pregação do Senhor Jesus, disseram que era um duro esse discurso, quem pode ouvir? Esse homem é canibal, falando de comer carne, né, e beber sangue. Aí Jesus disse, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Foram todo mundo embora. Ficou só os discípulos, né, os apóstolos. Aí Jesus falou assim para os discípulos, e vocês também não querem ir embora? Aí Pedro diz assim, né, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens a palavra da vida. Essa é uma declaração de uma pessoa que tem um coração transformado por Deus e que ouve corretamente a palavra de Deus. Para onde nós vamos ir? Somente tu tens a palavra de vida eterna. Essa declaração de fé, essa declaração que é puramente graça de Deus, mostra para nós que esses discípulos não estavam em busca de cura, não estavam em busca de bênçãos materiais, não estavam em busca de algo terreno, mas sim de coisas eternas, que é a palavra de Deus. Só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós vamos? Não tem outro, tu é o único. Então, esses discípulos perguntam, Senhor, nós queremos entender, nós queremos compreender a parábola. Mas assim, ó, Jesus diz assim, que eles falharam em compreender a parábola. Mas ele é um mestre paciente, ele é um mestre que quer que os seus alunos, seus discípulos, ouçam-no e entendam. Ele quer que a gente entenda a palavra dele. E ele se esforça, se dedica para nos ensinar. E ele diz assim, ó, esse é o significado da parábola. A semente são a palavra de Deus. A semente. A gente tem que aprender uma coisa, que todas as parábolas que o Senhor Jesus contou, elas têm um só sentido. Ela não tem 3, 4, 5 sentidos. E outra, as parábolas não são alegoria, nada disso. Não adianta ir por esse caminho. Eu acho que foi Agostinho que alegorizava as parábolas nas suas pregações. Então, essa forma de entender as parábolas não é certa. Então, elas têm um só sentido. Essa parábola do semeador, ela tem um só sentido. Qual é? Ensinar como ouvir corretamente a palavra de Deus. Só isso. É isso que ela está ensinando. Sobre as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Então, tem que estar claro na nossa cabeça isso. Que as parábolas têm um só sentido. E a palavra do semeador ensina sobre ouvir corretamente a palavra de Deus. E as consequências disso. E ouvir incorretamente a palavra de Deus e as consequências. Então, a importância de ouvir a palavra de Deus ela é enorme e a gente deve considerar muito isso. A gente deve levar muito a sério isso, entender a palavra de Deus. Como eu já disse, porque a gente pode estar ouvindo a nossa sentença. O pregador está falando sobre os tormentos eternos, sobre as delícias do paraíso com Cristo. Você pode estar ouvindo a sua sentença. Ele está descrevendo como Jonathan Edwards, que descreveu na pregação como é os horrores do inferno. E muitas daquelas pessoas estavam ouvindo essa sentença. E elas gritaram, se agarraram aos bancos e atormentadas. Elas tiveram ali uma prévia, tiveram ali uma demonstração que é os horrores do inferno.
né? A pregação impactou aquelas pessoas a ponto de elas se arrependerem e crerem em Deus. Imediatamente. As pessoas, Deus derramou a graça dele sobre aquelas pessoas para elas terem o senso da perdição eterna e correrem para Cristo agora. Não estou ensinando sobre buscar Jesus com medo do inferno, não. Buscar a Cristo mesmo com urgência, porque nós temos um coração que pode nos levar à ruína eterna. E que nós necessitamos de Jesus. E que nós fomos criados para adorar e servir a Deus. Então, quando o nosso entendimento é aberto, a gente tem esse senso, a gente faz isso. Então aqui ele diz que a semente é a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam aquelas pessoas que ouvem a mensagem. E aí o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Os arminianos sempre pegam esse texto para querer combater os calvinistas. Né? Você sabe que é o calvinista. Os arminianos são aqueles que acreditam no livre-arbítrio. Né? E que o homem pode, por si só, salvar, se dedicar para ser salvo. Os calvinistas não. Eles acreditam que Deus é soberano em salvar o homem. Deus é soberano em salvar o homem do início ao fim da sua vida. Então, esse texto aqui, Jesus não está ensinando que o diabo tem poder de levar as pessoas para o inferno. Que na verdade não é o diabo que leva as pessoas para o inferno. Deus lança as pessoas no inferno. Deus mata as pessoas e lança no inferno. Jesus falou, não temos que matar o corpo e não pode fazer mais nada. Antes, tenham aqueles que matam o corpo e lançam a alma no inferno. A este vocês devem temer. Então, Jesus não está ensinando que o diabo tem poder de levar as pessoas à perdição. Na verdade, as pessoas são responsáveis pelos seus atos. E a condenação, ela vem por elas não crer em Jesus. Quem crê está salvo. Quem não crê está condenado. O homem está morto espiritualmente. Ele já nasceu morto. E ele diz assim, o diabo vem e arranca do coração. A gente deve ter em mente, assim, o diabo, qual é a base de atuação de Satanás para destruir nossa vida, nos levar à ruína? É o nosso coração. A base dele são as nossas ações. Ele se aproveita dos nossos erros, ele se aproveita do nosso vacilo, da nossa imprudência, ele se aproveita da nossa ignorância acerca da palavra de Deus. Ele não conhece muito bem a palavra dele, então eu vou enganar ele. Então o diabo ele é estratégico, ele é muito inteligente. Então ele usa as nossas fraquezas contra nós, os nossos erros contra nós. Tem um texto lá em Atos, não estou lembrado aqui qual é esse texto, não tenho em mente, mas diz assim que Paulo estava em uma certa cidade e tinha um cara lá, um mágico, um encantador, um feiticeiro, e esse cara queria enganar o governador daquela cidade, querendo afastar ele dos caminhos de Deus. Paulo pregava o evangelho e aquele homem lá tentava afastar o procônsul Sérgio, parece que é procônsul Sérgio Paulo, dos caminhos de Deus. Paulo então diz assim, tu ficarás cego. Paulo lançou tipo um castigo de Deus. Deus usou Paulo, né, para castigar aquele bruxo. Tu ficarás cego. E o cara ficou cego, porque ele estava o quê? Atrapalhando aquele homem em servir a Deus. Então, como é que o diabo usa? Como é que o diabo usa os recursos da treva para nos destruir? É uma pessoa próxima a você, um amigo, uma amiga, uma pessoa que você está gostando, uma mulher. Então ele vai usar essas pessoas que são fantoches dele para nos afastar do caminho de Deus. Não, nos tirar de meditar na palavra de Deus, nos tirar do nosso compromisso de nos reunir para adorar a Deus. Então o diabo vai usar pessoas, vai usar coisas, situações nessa vida para nos atrapalhar nosso crescimento na fé. É assim que ele trabalha. E é isso que Jesus está ensinando. As pessoas, esse primeiro tipo de terra que a palavra de Deus cai, o diabo vem e arranca, é dessa forma. Pegando coisas ruins da internet para nos influenciar a coisas erradas, nos afastar do caminho de Deus, colocar dúvida em nosso coração. Ele usa o nosso coração pecaminoso contra nós. É assim que o diabo trabalha. E aí ele diz assim, e os impede de crer
e ser salvo. Porque assim, o diabo sabe que se o homem crê, ele vai ser salvo, está no caminho certo. Se ele continuar buscando a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, isso não pode acontecer. Ele vai ser salvo. Deus vai, uma hora dessa, Deus vai abrir o coração dele. Então, por isso que é importante a gente estar exposto à palavra de Deus, aos seus ensinamentos, e ter isso em mente, que eu devo tomar muito cuidado, ouvir a palavra de Deus e não deixar assim por esquecido. E considerar muito, levar isso muito a sério. Igual o médico diz assim, né? Ó, Ricardo, tu tá com câncer, tu tem poucos dias de vida. Vai ser um abalo psicológico para ele. O médico está falando que ele vai morrer. O pregador da palavra de Deus diz assim, olha, se tu não crê em Jesus, tu vai perecer para sempre. Tu pode estar caminhando agora para o inferno, achando que é convertido, achando que é um salvo, mas não é. Você está correndo perigo muito grande. E muitas pessoas nas igrejas evangélicas, seja, eu não vou dizer as pentecostais nem pentecostal, que isso é escancarado. Eu vou dizer das igrejas confessionais, das igrejas tradicionais. Não vou dizer o nome dela, mas igrejas reformadas, igrejas calvinistas, e que tem confissão de fé. A liturgia é bem organizada, toda bem estruturada, mas, infelizmente, aquela congregação ela está mergulhada no formalismo religioso. Eles estão praticando uma religião igual o público, o povo de Isaías, na época de Isaías, também fazia. Ouviam a pregação, mas os olhos estavam fechados. Tinha sobre eles uma sentença, ou um juízo, um castigo. Uma sentença de juízo pesava sobre eles. Eles não levavam em consideração o que eles entendiam. Então ouviam. E na época de Jesus também. Jesus estava cercado de uma grande quantidade de pessoas que ouviam sua mensagem, mas não entendiam. Porque sobre elas pairava um castigo de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Eu tenho medo, sinceramente, eu tenho medo disso. De ser um falso convertido. E é por isso que é importante a gente ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. E é por isso que é importante a gente ter fé, porque a gente tendo fé, a gente não tem dúvida, a gente crê. O fundamento daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente vive, é a palavra de Deus. Ela é o fundamento de nossa vida. E aí ele diz, as sementes no solo rochoso representa aqueles que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não tem raiz profunda, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Quando eu iniciei minha fé cristã, eu ficava bem confuso, porque eu queria entender por que muitas pessoas que eu conheci, quando eu não era cristão, e que afirmavam ser crente, passavam ali alguns tempos adorando a Deus, né, lendo a Bíblia, louvando a Deus. Tinha uma aparência estereótica de uma pessoa religiosa, cristã. Mas depois logo essa pessoa saía daquilo ali. Não continuava, não tinha uma perseverança, não era constante. E essa dúvida ela continuou até o ano de 2015, que daí eu comecei a entender a palavra de Deus. Comecei a compreender. E aí a gente pensa, eu pensava na minha ignorância na época, né? Então as pessoas, a salvação, a pessoa pode perder. É o arminianismo que ensina isso, né? O arminianismo, que o homem hoje está salvo, amanhã ele está perdido e assim vai. Às vezes ele está no céu, ele está no inferno. Não existe isso. A palavra de Deus ensina que a pessoa, quando é salva, ela é para sempre. Só Deus pode salvar o homem. E quando Deus salva o homem, ninguém pode tirar a salvação que Deus dá. Jesus diz assim, ó, eu lhes dou a vida eterna. E ninguém pode tirar vocês das minhas mãos. João disse assim, ó, filhinho, eu estou dizendo isso porque vocês já têm a vida eterna. E o diabo não pode tocar em vocês. Então, a vida eterna é vida sem fim. Então, a vida eterna começa aqui nessa vida. E ela é perseverante. Por quê? Porque a fé é perseverante. Se a pessoa não tem fé, é só você ver. Não tem perseverança. E essa fé,
é evidenciado por obras. Obras da fé e obras sem fé. Sabia disso? Tiago fala sobre isso, né? A fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. E a fé com obra é viva. Então, as obras evidenciam a fé genuína. É isso que Tiago está dizendo. Que só existe aquelas obras da fé porque foi dada a fé para ela. As obras evidenciam a verdadeira fé. E é isso que eu tenho sempre colocado na minha cabeça e tenho levado em consideração isso e dado muita importância a essas evidências de uma pessoa que me cerca. Será que essa pessoa tem fé? Como é que é a obra dessa pessoa? Olha aí, ó. Cadê a obra da fé? Não tem. Cadê evidências da graça na vida dessa pessoa? Não tem. Por isso que é importante nós conhecer a nós mesmos e as pessoas em nossa volta. Isaías, quando foi convertido, ele disse: meus olhos viram o Senhor, né? Sou homem de lábios impuros. E eu habito no meio de pessoas de lábios impuros também. Então, quando a gente entende a palavra de Deus, é uma revolução na nossa vida, no nosso pensamento. É como acordar de um sono, de ilusão, de uma vida ilusória. Acordar para a realidade. Hoje, eu olho o tempo assim, ó, como se fosse um minuto. A minha vida é como se fosse um minuto. Porque os meus olhos estão gravados com a eternidade. Eu não me alegro com um feriadão que vai ter, ou um fim de semana, porque amanhã já vou trabalhar. Depois já chega outro fim de semana e eu já estou com o cabelo branco, já estou velho, daqui a pouco eu estou morto. Daqui a pouco, logo, já eu estou morto. A vida é como se fosse é rápido. E a gente deve dar muita importância, porque isso aqui é uma preparação. Essa vida aqui é uma preparação para uma outra vida. Seja ela em tormentos eternos, ou seja ela em descanso, em consolo eterno. E todos nós vamos prestar conta diante de Deus, por causa das pregações que a gente ouviu. E aqui ele diz assim, ó, explicando a parábola, né? As pessoas não perseveram, porque, ó, esse tipo de ouvinte que não. Essas pessoas que não perseveram, porque eles são esse tipo de ouvinte. Recebe a palavra com empolgação, com alegria, mas não tem raízes. O solo rochoso não tem raízes. Crê por um tempo e depois desanima. Quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, e a pessoa desiste. Não é para mim essa vida. É muito difícil servir a Jesus. Eu não aguento as tentações na carne. Lógico, porque nunca teve a fé. Nunca entendeu a palavra de Deus, nunca compreendeu. O entendimento está em trevas ainda. Aí Jesus vai falar também. Diz assim: uma vez, porém, que não tem raiz profunda, crê apenas por um tempo e depois desanima quando enfrenta provações. Aí ele vai contar de um outro tipo de solo. As que caíram entre os espinhos representam outro tipo de ouvinte, que ouve a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas, prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Esse outro tipo de ouvinte é aquele tipo de pessoa que vai para a congregação, para uma igreja de prosperidade. Ele vai com o objetivo de ganhar riqueza em nome de Deus. Vai contribuir com seu dinheiro para que ele possa receber alguma coisa de Deus. Riqueza. Ele está buscando riqueza, ele está buscando coisas materiais. Ele é uma pessoa mundana. Os olhos dele estão na terra. O coração dele está neste mundo ainda. O coração dessa pessoa, desse tipo de ouvinte, está naquele tesouro que perece, que são coisas materiais, coisas terrenas. As coisas terrenas não poderiam de maneira nenhuma nos levar a ficar em depressão, ou triste, angustiado. O que deveria nos levar a chorar, a ficar muito mal, péssimo, é nós pecar com Deus. Isso sim, porque a gente está pecando contra o soberano Deus, um ser eterno. Pecar contra um ser eterno, que é o Senhor Deus, é sofrer eternamente. É por isso que o inferno existe. Porque lá no inferno, as pessoas que estão em tormento sem fim, sofrimento sem fim, elas pecaram contra um Deus infinito. Por isso que o sofrimento é
infinito. O sofrimento não acaba. Porque elas não creram no infinito quando veio e morreu na cruz, pereceu por nossos pecados. Por isso que o infinito morreu pelos finitos, que é Jesus. Os finitos somos nós, que tem fim. Mas Jesus não tem fim. Ele morreu, ressuscitou, e depois de morto ele não morre mais. Ele é eterno. Ele está totalmente glorificado no céu. Então esse tipo de pessoa só pensam nas coisas da terra. E Paulo ensinou isso em Colossenses capítulo 2. Se vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima e não nas que são da terra. É isso que nós devemos entender. Esse tipo de ouvinte aqui, ele está preocupado em ser rico, em ter uma casa. É o sonho dele ter uma casa. É o sonho dele ter um carro, uma moto, ter muito dinheiro. Coisas perecíveis. E ele não deseja nada eterno. Ele não deseja ser um crente mais maduro na fé. Não deseja ter mais comunhão com Deus. Não deseja ser mais forte contra o pecado. Não deseja ser mais frutuoso no seu convívio com as pessoas. Frutuoso no sentido de agradar a Deus, glorificar a Deus, e as pessoas possam ver essas obras e glorificar a Deus. Como Eliseu passava ali, a mulher dizia: ó meu marido, esse homem é um santo homem de Deus. Eu não sei o que foi que ela viu, qual foi o tipo de obra de fé que Eliseu praticava ali, que ela viu e não foi só de passando a dizer: olha, esse homem é um santo homem de Deus porque ele fez algo que evidencia que ele é santo. As pessoas olham para nós e elas vão dizer: esse cara é crente desse jeito aí. Ele quase não fala em Jesus. Eu nunca ouvi ele falar ele nem entende a palavra de Deus. Ele diz que vai para a igreja todo dia, todo domingo, está sempre lá. Mas tu vê a linguagem dele, né? Olha a forma que ele fala. Não evidencia. Lembra quando, não sei se vocês já leram, quando Jesus estava lá sendo interrogado na casa do sumo sacerdote, pelos religiosos, a mulher disse assim: eu sei, tu estava lá com ele também, a tua fala denuncia, tu fala igual com tu fala a tua linguagem. Ó, eles identificaram que Pedro era seguidor de Jesus pela linguagem. A tua fala te denuncia. Então, assim, ó, se a gente realmente é o povo de Deus, se a gente realmente tem a fé verdadeira e genuína, as pessoas vão perceber isso. Embora eles sejam cegos, eles vão notar algo diferente ou raro visto. Eles estão vendo. Que fé. Esse rapaz não é desse mundo. Então, assim, é dessa forma, sabe? E aí ele diz assim, ó: e as que caíram no solo fértil representam os que com coração bom e receptivo ouvem a mensagem, aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Jesus está falando aqui de uma pessoa que tem um coração transformado, um coração que foi regenerado. O coração não é esse que bombei o sangue, o coração é o interior da pessoa, é as profundezas do nosso ser, a nossa vontade, os nossos pensamentos, o nosso entendimento, todo iluminado pela graça de Deus, todo transformado pelo poder de Deus. Os pensamentos são bons, os desejos são bons. Porque houve uma transformação, houve uma mudança de vida. E é isso que a palavra de Deus ela faz, ela muda a nossa vida. Jesus disse, lá no deserto, se recitando, né? O texto lá da Torá: nem só de homem viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é isso que a gente deve aprender nessa parábola do semeador. Muitas dessas multidões que estavam ouvindo a pregação do Senhor Jesus não ouviram corretamente. Muitas delas estavam à procura de um milagre. Muitas delas estavam à procura de pão.
de uma solução transitória, de uma paz passageira. Elas queriam se viver livre de problemas com família, briga por herança. Elas não estavam procurando Jesus porque Ele é o Deus eterno que veio salvar os pecadores. Não é isso que estava na mente delas. E nessa parábola, o Senhor Jesus vai ensinar essa verdade. Ele vai contar essa parábola. Infelizmente, essas pessoas não se interessaram para compreender. Mas como Jesus disse, eu conto essas parábolas para que a vocês sejam dadas o entendimento acerca do reino dos céus. E a gente deve dar muita importância em ouvir a palavra de Deus e entender o que esse texto quer dizer. Sabe, quando é que começou a minha vida a ser... Eu comecei a perceber que a minha vida estava mudando para melhor. E eu comecei a perceber meus pecados e a ter um senso da grandeza de Deus, da soberania de Deus e a minha pequenez. Foi quando eu estava lendo um livro, eu fui expulso de uma igreja na época, a Rai lembra disso, e chegou nas minhas mãos um livro chamado Por Quem Cristo Morreu. Expulso? Fui expulso da igreja. E eu fiquei muito abatido com aquilo, eu disse, eu não fiz nada de errado. Então, quando eu li aquele livro, Por Quem Cristo Morreu, na hora aquilo me fez esquecer. Porque eu comecei a entender que eu estava... O que estava passando comigo, passou com o que havia acontecido comigo, aconteceu com os profetas do Antigo Testamento, aconteceu com o nosso Senhor Jesus, com os apóstolos, com os verdadeiros servos de Deus, que não foram recebidos, que não foram aceitos, por incrédulos. Porque as pessoas que têm o coração transformado, eles aceitam a palavra de Deus. Eles não discutem, eles não debatem, eles não confrontam. Não digo o pregador, mas a Deus, sabe? Eles recebem a palavra de Deus porque eles compreendem. Mas os críticos, céticos, incrédulos, eles não vão aceitar. Eles vão querer entender a Bíblia do jeito deles, do capricho deles. Sabe aquela preocupação em ler a palavra de Deus e entender corretamente? Porque se tu não entende corretamente, tu não vai viver corretamente. Tu vai viver de uma forma errada. Então, quando eu li esse livro, assim, foi a palavra de Deus que chegou até mim. E eu lembrei das palavras de Ambrósio, Ambrósio falou para Agostinho, né? Que o homem não busca a verdade, mas a verdade encontra o homem. E a verdade nesse dia me encontrou. E a minha vida começou a mudar a partir dali, que eu comecei a estudar, comecei a analisar. E eu sempre tive essa preocupação, sabe, em querer entender a palavra de Deus, mas a verdade chegou até mim. Então a gente deve dar graças a Deus, porque a gente tem a verdade. A gente tem o Evangelho. A gente sabe por que a gente sofre. A gente sabe por que a gente passa por certas lutas. E a gente sabe que a gente tem um Deus grande e poderoso que nos ajuda em todas as nossas dificuldades. E que a nossa vida aqui vai acabar. Deus não vai nos abandonar. Deus não vai nos abandonar. Como disse o Salmo que a gente acabou de ler, o Salmo 119, que o salmista diz assim, né? Lá no finalzinho, na parte do Aleph, na primeira divisão do Salmo 119, ele diz: obedecerei a teus decretos. Por favor, não desista de mim. Não desista de mim. Deus não desiste de nós. Aqui então, tá, não me desamparareis jamais. Mesma coisa. E não desista de mim. Então, Deus não nos desampara. Aqueles que acolhem a palavra de Deus e guardam ela, como um tesouro é guardado no baú, essas pessoas guardam essa palavra. Como o salmista, né? Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, em primeiro lugar, o que nós devemos considerar aqui hoje, diante dessa mensagem? A importância, assim como é importante a palavra de Deus ser pregada corretamente, é importante nós ouvirmos corretamente essa palavra que é pregada corretamente. Se nós levar em consideração isso, a gente não vai desperdiçar nenhuma pérola das riquezas de Deus, nenhuma riqueza da graça de Deus. Todas as verdades, todas essas pérolas, nós não iremos deixar escapar.
Então, ouvir a palavra de Deus com atenção é muito importante. Escutar a palavra de Deus e procurar entender é muito importante. Porque disso depende a nossa vida. Disso depende a nossa vida. A gente pode estar ouvindo nosso consolo ou a nossa destruição. A gente pode estar ouvindo as nossas bênçãos eternas ou a nossa destruição eterna. Vocês acham que lá no inferno, as pessoas que estão lá em tormentos, elas têm problema de Alzheimer? Né? Esquecimento? A memória das pessoas são apagadas lá? Não. O inferno não seria inferno. O inferno é um inferno. Por que é um inferno? Em primeiro lugar, porque lá tuas lembranças estão vivas. Tudo você tem. A pessoa tem lembrança dessa vida terrena. Quando Jesus contou a palavra do rico, Lázaro, ele falou: o rico, lá em tormento, lembrou dos seus irmãos. Disse: eu tenho meus irmãos lá na terra. Eles precisam ouvir alguém que ressuscitou dos mortos para falar deste lugar. Não, de maneira nenhuma. Lá na terra, eles já têm Moisés e os profetas. Não, lá na terra já tem a palavra de Deus sendo pregada para eles. Assim como você, porque aquele rico lá no inferno, quando ele estava aqui na terra, ele lia a palavra de Deus. Ele ia para a sinagoga, era um judeu, era um homem religioso. Era um daqueles lá também. Ouve, vê, mas não compreendem. Coração duro. Não tem como o homem se arrepender. Coração de ferro. Cegos. A pior miséria, a pior desgraça na vida de um homem é a cegueira espiritual. Porque ele não está nem aí para o que está sendo falado. Está sendo descrito ali como ele vai viver a eternidade sem fim, mas ele não está tendo nem... É como um paciente que está diante do médico, o médico está dizendo: você está com câncer, você tem poucos dias de vida, e ele não está lhe dando importância. Tu vai morrer.